Já imaginou estar numa noite tranquila, olhando para o céu, e de repente ver algo completamente fora do comum? Uma luz misteriosa surge, brilhando intensamente, movendo-se de um jeito impossível de ser um avião ou um satélite. Ela parece brincar com o espaço, mudando de cor, de direção, e você não faz ideia do que pode ser. É nesse momento que o mistério começa a te envolver, e você quer saber mais. O que foi isso? Essas aparições são o que chamamos de OVNIs, objetos voadores não identificados. E, não estamos falando apenas de naves espaciais. Pode ser qualquer coisa desconhecida, algo que desafia o que sabemos. Agora, pensa comigo, quantas vezes você viu algo no céu que te deixou intrigado? Aquela sensação de estar presenciando algo extraordinário, algo que vai além da nossa compreensão. Isso te prende, te faz querer desvendar esse enigma. Imagine a cena. Uma luz surge no céu, dançando entre as estrelas, indo para um lado, depois para o outro, como se estivesse brincando com sua curiosidade. Você fica paralisado, tentando entender. E é aí que começa a mágica dos OVNIs. A cada aparição, surge uma nova pergunta. O que está lá em cima? Será que estamos mesmo sozinhos no universo? O mais louco é que, às vezes, nem os cientistas têm respostas. Pode ser um fenômeno natural, um satélite, ou algo muito além da nossa imaginação. E é exatamente essa falta de explicação que faz o mistério se tornar ainda mais irresistível. Quando não sabemos, nossa mente viaja e cria mil teorias. Quer saber até onde esse mistério pode te levar? Fique com a gente e prepare-se para se surpreender com o que os céus podem estar escondendo. Será que existem outros seres por aí, que talvez estejam nos observando também? Essa dúvida, esse mistério, é o que faz com que os OVNIs sejam um tema tão interessante. Porque, no fundo, todos nós gostamos de um bom mistério. Agora, é importante lembrar que, muitas vezes, o que a gente vê no céu pode ser explicado. Às vezes é um avião passando muito alto, um satélite refletindo a luz do sol, ou até mesmo fenômenos naturais como meteoros ou nuvens iluminadas. Mas, de vez em quando, aparecem casos que nem os cientistas conseguem explicar. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante. Porque, quando não temos respostas, nossa imaginação começa a trabalhar. E é isso que torna o tema dos OVNIs tão cativante. Agora que já sabemos como são definidos OVNIs, me conte nos comentários se você já viu ou conhece alguém que já. Aproveita e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Agora, você sabia que tem uma nova forma de chamar aqueles objetos misteriosos que aparecem no céu? Pois é, a NASA, que é aquela agência super famosa que estuda o espaço, os planetas, as estrelas e tudo o que existe lá fora, começou a usar um nome diferente para essas aparições estranhas. Eles agora chamam de UAP, que significa Fenômenos Aéreos Não Explicados. Mas, você deve estar se perguntando, por que mudar o nome? Bom, é como quando você decide dar um novo nome para o seu bichinho de estimação porque acha que o nome novo combina mais com ele. Não é que ele mudou, mas o novo nome parece fazer mais sentido, certo? A NASA pensou que o OVNI, que é a sigla para objetos voadores não identificados, já estava muito ligada à ideia de espaçonaves alienígenas e visitantes de outros planetas. E, como nem todo objeto estranho que vemos no céu é uma nave espacial, eles acharam que um novo nome poderia ajudar as pessoas a entender melhor o que estão estudando. Afinal, muitas dessas coisas misteriosas podem ser fenômenos naturais, drones ou até balões meteorológicos, coisas que não têm nada a ver com vida de outro planeta. Mas, calma, neste vídeo, vamos continuar usando o termo OVNI, porque todo mundo já conhece, é mais fácil de entender, e vamos combinar, é um nome que desperta a curiosidade. Desde que as primeiras pessoas começaram a falar sobre OVNIs, esse termo já nos faz imaginar coisas incríveis. Você escuta OVNI e já pensa em luzes piscando no céu, em naves com formatos estranhos, ou quem sabe, em seres de outros mundos tentando se comunicar com a gente. O mistério em torno dos OVNIs é o que deixa a história mais interessante. Além disso, OVNI é um nome que já está no imaginário de todo mundo. Quando você fala OVNI, mesmo que não saiba o que exatamente está vendo no céu, é como se automaticamente você estivesse conectado a todas aquelas histórias de avistamentos, vídeos e fotos que circulam por aí. As pessoas, por gerações, sempre se perguntaram, o que será isso? Será que é algo de outro planeta? O nome OVNI carrega esse sentimento de mistério, essa curiosidade que faz a gente querer descobrir mais. Então, por mais que a NASA agora use o AP, a gente vai seguir com OVNI aqui. No fundo, o importante não é o nome que damos, mas o mistério que esses fenômenos representam e a busca por respostas. É como olhar para o céu e se perguntar, o que será que tem lá em cima que a gente ainda não sabe?
Esse mistério é o que nos prende, nos faz querer olhar de novo, e quem sabe até ver algo extraordinário com os próprios olhos. 2. A maioria das histórias sobre OVNIs, por mais intrigantes que pareçam, muitas vezes têm explicações bastante simples e que fazem sentido. Sabe aquela sensação de ver uma sombra estranha no seu quarto à noite e achar que é um monstro? O coração dispara, a mente começa a imaginar o pior, mas, quando você acende a luz, percebe que era só o cachorro dormindo no canto do quarto. Isso acontece o tempo todo com os OVNIs. Por exemplo, muitas pessoas olham para o céu e veem uma luz brilhante se movendo devagar. Imediatamente, pensam, é um OVNI. Mas, na verdade, pode ser um avião voando em grande altitude ou até mesmo um satélite refletindo a luz do Sol. O que parecia um mistério incrível, de repente se torna algo bem normal. Nuvens também podem pregar peças nos nossos olhos, principalmente aquelas nuvens mais finas e alongadas que, com a luz certa, podem parecer formas estranhas ou objetos gigantes no céu. E não para por aí. Meteoros cortando o céu à noite são facilmente confundidos com OVNIs por causa de sua velocidade e brilho repentino. Em certas regiões, até fenômenos atmosféricos raros, como o relâmpago globular, podem ser mal interpretados como algo vindo de outro mundo. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas estão vendo são fenômenos naturais ou objetos humanos que, de longe, parecem algo muito mais extraordinário do que realmente são. Mas, e aqui vem o ponto onde as coisas ficam realmente interessantes, existem alguns casos que não se encaixam nessas explicações. Esses são os relatos que desafiam a lógica, os casos em que ninguém consegue dizer com certeza o que foi visto. Esses são os verdadeiros mistérios. Imagine que você está vendo algo no céu, e não há nuvens, não há aviões passando, nada que explique o que seus olhos estão presenciando. O objeto que você vê parece desafiar as leis da física. Ele muda de direção rapidamente, acelera de maneira impossível para qualquer aeronave que conhecemos, ou talvez ele pareça surgir do nada e, com a mesma velocidade, desaparecer sem deixar rastro. Nessas situações, nem mesmo cientistas ou especialistas em aviação conseguem dar uma resposta definitiva. É exatamente nesses momentos que a imaginação corre solta. Será que estamos vendo algo de outro planeta? Será que existem tecnologias que ainda não compreendemos? Esses poucos casos, que não têm explicações fáceis, são o que mantêm viva a chama do mistério em torno dos OVNIs. E são eles que fazem com que tantas pessoas ao redor do mundo continuem de olhos atentos ao céu, esperando o próximo avistamento. O mais fascinante sobre os OVNIs é que, mesmo com todas as explicações lógicas e naturais para muitos dos avistamentos, sempre restam aquelas pequenas porcentagens de casos que permanecem sem solução. Esses são os casos que nos fazem parar e pensar, e se houver mais lá fora do que podemos entender? Talvez o verdadeiro mistério dos OVNIs não esteja apenas no que vemos, mas no que ainda não somos capazes de explicar completamente. E é isso que faz com que as pessoas sigam olhando para o céu, cheias de curiosidade e esperança de, um dia, encontrar a resposta. 3. Agora, imagine que você está em uma sala cheia de adultos importantes, pessoas de diferentes áreas, todas tentando descobrir o que fazer a respeito dos OVNIs. A sala está cheia de militares, cientistas, políticos e especialistas de todo tipo. A tensão é palpável. Todos estão ali para discutir algo muito sério, mas o que acontece é uma verdadeira confusão. De um lado, tem aqueles que acreditam firmemente que os OVNIs são apenas fenômenos naturais. Eles falam sobre como estrelas cadentes, meteoros e até fenômenos atmosféricos raros podem enganar os olhos. Eles argumentam que a maioria das pessoas que relatam avistamentos está apenas vendo coisas comuns de um jeito incomum. Nada mais do que luzes refletidas em nuvens ou aviões comuns passando no céu, dizem eles, tentando acalmar os ânimos. Mas, do outro lado da sala, estão os que têm uma visão completamente diferente. São pessoas que acreditam que esses OVNIs podem ser tecnologias secretas de outro país, talvez da União Soviética. Elas estão convencidas de que é preciso investigar a fundo, porque, se o inimigo tem algo avançado no céu, isso pode representar um grande perigo. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar isso, afirmam, apontando para os relatos de objetos que se movem rápido demais ou fazem manobras impossíveis para as aeronaves da época. E aí, tem ainda outro grupo. Esse é o mais intrigante de todos, porque eles acreditam que esses objetos podem ser de outro mundo, literalmente. Para eles, estamos diante de algo que não pertence à Terra. Esse grupo é o que mais causa espanto entre os outros, porque enquanto uns falam de ciência e tecnologia humana, eles falam de civilizações alienígenas, naves espaciais e contatos com seres que poderiam estar nos observando. Para esses, os OVNIs são evidência de que não estamos sozinhos no universo. Agora, imagina como deve ser difícil chegar a um acordo.
É como se você e seus amigos estivessem acampando na floresta, tentando decidir como montar a fogueira. Um acha que é melhor usar galhos secos, o outro acha que pedras fariam mais sentido. E tem ainda aquele que diz que a fogueira nem deveria ser montada porque a chuva vai apagá-la de qualquer jeito. No meio disso tudo, ninguém sabe ao certo quem está certo ou qual caminho seguir. Essa confusão só cresce conforme os debates esquentam. Cada lado tem seus próprios especialistas e argumentos, e ninguém parece disposto a ceder. No meio de tantas vozes diferentes, as pessoas começam a duvidar umas das outras. Será que aqueles que acreditam em fenômenos naturais estão sendo ingênuos demais? Ou será que os que falam de tecnologia inimiga estão sendo paranoicos? E quanto aos que falam em alienígenas, são visionários ou simplesmente malucos? O problema é que, sem um consenso, fica muito difícil avançar em qualquer direção. A cada nova reunião, surgem mais dúvidas do que respostas. As informações começam a se misturar, e o que era para ser uma investigação organizada começa a parecer uma bagunça sem fim. E, nesse cenário, o público também fica confuso. Quando os próprios especialistas não conseguem concordar, como é que a população comum pode entender o que realmente está acontecendo? A verdade é que essa confusão e esses desacordos não são apenas parte do passado. Mesmo hoje, com toda a tecnologia avançada que temos, as discussões sobre OVNIs continuam cheias de divergências. É uma área onde as respostas parecem sempre estar um pouco fora de alcance, e cada novo dado só gera mais perguntas. No fim, os OVNIs continuam sendo um dos maiores mistérios modernos, e é exatamente essa mistura de opiniões, teorias e incertezas que torna o tema tão fascinante. A busca por respostas sobre os OVNIs é como um quebra-cabeça em que cada peça parece levar a um novo caminho. E talvez seja essa a razão pela qual, até hoje, as pessoas continuam tão intrigadas. Não importa se você acha que são apenas fenômenos naturais, tecnologias secretas ou algo mais misterioso. A verdade é que, enquanto houver dúvidas e diferentes visões sobre o que realmente está no céu, o mistério dos OVNIs vai continuar nos desafiando a olhar para cima e tentar entender o desconhecido. 4. Em 1947, aconteceu algo que mudaria para sempre a forma como as pessoas enxergam o céu. Foi o famoso caso de Roswell, uma das histórias mais intrigantes e comentadas quando o assunto é OVNIs. Imagine que você está em uma pequena cidade no meio do deserto do Novo México, Roswell, onde a vida costuma ser tranquila, sem grandes surpresas. O sol quente, a terra seca e a cidade calma são o cenário perfeito para uma rotina pacata. Mas, de repente, algo inesperado acontece. Um fazendeiro da região encontra destroços estranhos espalhados por sua propriedade. Ele não faz ideia do que pode ser aquilo. Os pedaços parecem metálicos, mas leves como papel. Nada parecido com o que ele já havia visto antes. O boato se espalha rápido pela cidade, e logo, as pessoas começam a falar que uma nave espacial pode ter caído ali. Para os moradores, era como se tivessem descoberto um tesouro ou uma história de ficção científica ganhando vida. A curiosidade toma conta de todos. Imagina como seria viver em uma cidade pequena e, de repente, saber que uma nave alienígena caiu por ali. As pessoas começam a se perguntar: será que estamos mesmo sozinhos no universo? Esse tipo de pensamento começou a ganhar força, porque, para muita gente, os destroços encontrados eram a prova de que algo de outro mundo tinha chegado até a Terra. E então, o governo dos Estados Unidos entra em cena. Rapidamente, eles enviam militares para investigar o local. Eles recolhem os destroços, isolam a área e, logo em seguida, emitem um comunicado oficial. A notícia choca a todos. Segundo o governo, aquilo não era uma nave espacial. Era apenas um balão meteorológico que havia caído. Um simples balão que, de acordo com eles, fazia parte de um projeto secreto. Mas para muitas pessoas, essa explicação pareceu conveniente demais. A reação das pessoas foi imediata. Será que o governo está escondendo algo? O que realmente caiu em Roswell? A suspeita de que havia algo maior por trás da história começou a crescer. O mistério no ar alimentou a imaginação de milhares de pessoas, e o caso de Roswell se transformou em um verdadeiro ponto de virada na cultura dos OVNIs. As perguntas não paravam. Por que os militares agiram tão rápido? Se era só um balão, por que tanto segredo? Esse evento fez com que, pela primeira vez, muita gente começasse a acreditar na possibilidade de que OVNIs poderiam ser naves vindas de outros planetas. As pessoas já haviam ouvido falar de objetos estranhos no céu, mas agora havia um caso concreto, com destroços reais e uma história cheia de mistério. Era como se uma ficção científica tivesse escapado das telas de cinema e invadido o mundo real. E o mais interessante é que essa dúvida, se o que caiu em Roswell foi realmente um balão ou algo mais, nunca foi totalmente resolvida.
Mesmo depois de décadas, essa história ainda é motivo de debate. Muitos especialistas e teóricos da conspiração acreditam que o governo americano escondeu a verdade, que os destroços encontrados eram de uma nave alienígena e que eles encobriram tudo para evitar pânico ou para estudar a tecnologia em segredo. Ao longo dos anos, o caso de Roswell alimentou a imaginação popular de uma maneira surpreendente. Filmes, livros e documentários surgiram tentando decifrar o que realmente aconteceu naquela cidadezinha do Novo México. E a ideia de que o governo esconde segredos sobre OVNIs virou uma parte importante da cultura ao redor do tema. Seja como for, uma coisa é certa. Roswell marcou o início de uma era onde os OVNIs passaram a ser discutidos não apenas como luzes misteriosas no céu, mas como possíveis visitantes de outro planeta. A história de que uma nave espacial pode ter caído na Terra ficou grudada na mente das pessoas como uma dessas histórias que você não consegue esquecer, e até hoje, Roswell é o centro de algumas das maiores teorias sobre a existência de vida extraterrestre. Então, da próxima vez que você ouvir falar de OVNIs, lembre-se, tudo começou com um fazendeiro que encontrou algo muito estranho no seu quintal. E, desde então, as perguntas sobre o que realmente aconteceu em Roswell ainda ecoam pelo mundo, fazendo todos se perguntarem: o que mais há lá fora, além das estrelas? 5. E assim, após décadas de mistério e debate, o interesse pelos OVNIs está ressurgindo com força. Estamos vivendo o que muitos chamam de nova era de investigação, e essa história tem tudo para ser empolgante. A curiosidade que antes era tratada com risadas e desdém agora se transforma em um chamado à ação. Recentemente, um comitê da NASA, repleto de cientistas e especialistas dedicados, concluiu que uma parte dos avistamentos não pode ser explicada por fenômenos conhecidos. Essa declaração acendeu uma chama de esperança e entusiasmo em muitos. Imagine por um momento o que isso significa. Estamos diante da possibilidade de que, quem sabe, estamos prestes a descobrir algo realmente interessante. É como se o universo estivesse nos enviando uma mensagem enigmática, e agora temos a chance de decifrá-la. A ciência, que muitas vezes foi deixada de lado na conversa sobre OVNIs, está agora no centro das atenções, unindo-se à curiosidade e à vontade de saber mais. Visualize essa nova fase como a abertura de um grande livro de histórias que esteve fechado por muito tempo, suas páginas repletas de mistérios, aventuras e possibilidades. Esse livro, que poderia conter relatos de civilizações além da nossa, novas tecnologias que desafiam nossa compreensão e talvez até mesmo vislumbres de outras formas de vida. Cada avistamento, cada relato, é como uma página que pode ser desvendada, revelando segredos que poderiam mudar nossa visão do mundo e do universo. A NASA e outras agências estão comprometidas em investigar esses fenômenos com rigor e respeito. Elas estão utilizando tecnologias avançadas, como satélites e câmeras de alta definição, para capturar e analisar o que realmente está acontecendo no céu. As histórias que antes eram deixadas de lado como teorias da conspiração agora estão recebendo uma atenção científica séria, e isso é algo muito emocionante. E, à medida que novos dados e informações começam a surgir, a pergunta que todos estamos fazendo é: o que mais poderemos descobrir? É um momento de grande expectativa, como se estivéssemos prestes a fazer uma grande descoberta em uma expedição arqueológica, onde cada artefato encontrado nos dá mais pistas sobre nosso passado e futuro. Então, fique ligado, porque a busca pela verdade sobre o que realmente acontece no céu pode estar apenas começando. Cada um de nós pode se tornar parte dessa história, seja através de suas observações, pesquisas ou apenas pela curiosidade de saber mais. À medida que avançamos nessa nova era, a esperança é que possamos finalmente responder a perguntas que nos intrigaram por gerações. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis. Juntos, vamos explorar os mistérios do universo e tudo o que ele tem a oferecer. Até a próxima!